Se você acha que já viu o caos absoluto em países como Índia ou Bangladesh, então se prepare. O Paquistão vai fazer tudo isso parecer normal. Aqui, o trânsito não tem regras, o ar que se respira é mais tóxico do que em qualquer outro lugar do planeta, e a higiene. Ah, meu amigo, aqui ela simplesmente não existe. E se você pensa que já viu de tudo, espere até encarar de frente o que acontece no Paquistão. Aqui, o lixo não é um problema. Ele faz parte da paisagem. Em algumas áreas, a sujeira é tanta que parece impossível acreditar que alguém consiga viver ali. Mas vivem. E não se engane, o choque não vem só da sujeira. O Paquistão é um país de contrastes extremos, onde cidades fervilham com uma energia descontrolada, enquanto vilarejos remotos enfrentam um esquecimento quase total. No vídeo de hoje, vamos te levar por uma jornada através dos 15 fatos mais insanos, chocantes e inacreditáveis sobre o Paquistão. Realidades tão absurdas que parecem saídas de um filme de terror, mas fazem parte do cotidiano desse povo. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês. Número 1. Geografia. O Paquistão está localizado no coração do sul da Ásia, cercado por potências e conflitos. Faz fronteira com a Índia, Afeganistão, Irã e China, e se conecta ao Mar da Arábia ao sul. Com uma extensão territorial de cerca de 881 mil quilômetros quadrados, o país apresenta uma geografia tão intensa quanto sua realidade. Ao norte, eleva-se um verdadeiro muro de pedra. As cordilheiras do Himalaia e do Karakoram, onde está o temido K2, a segunda montanha mais alta e uma das mais letais do planeta. Ao sul, surgem os desertos escaldantes de Thar e Cholistan, onde a vida resiste sob um calor implacável. No centro do país, os vales do Punjab se destacam pela fertilidade, sendo o celeiro do Paquistão. A presença do rio Indo, que cruza o país de norte a sul, é vital para a agricultura, o abastecimento de água e a geração de energia. Número 2. Densidade populacional. O Paquistão é o quinto país mais populoso do mundo e um dos que mais crescem em ritmo populacional. Com uma área de aproximadamente 881 mil quilômetros quadrados e uma população que ultrapassa os 240 milhões de habitantes, o país possui uma densidade populacional média de cerca de 270 pessoas por quilômetro quadrado. À primeira vista, esse número pode parecer menor quando comparado a países menores e mais compactos, mas o problema real está na concentração populacional em áreas específicas, como Karachi, Lahore e outras grandes cidades. Karachi, por exemplo, tem regiões onde a densidade ultrapassa 50 mil pessoas por quilômetro quadrado, transformando a cidade em um verdadeiro formigueiro humano, e esse número não para de crescer. Estima-se que o país adicione entre 3 e 4 milhões de pessoas por ano à sua população. Isso faz do Paquistão um dos países mais desafiadores do mundo quando o assunto é crescimento populacional descontrolado e infraestrutura insuficiente. Para se ter uma ideia, o Paquistão já tem uma população maior que a do Brasil, mas concentrada em um território menor que toda a região Nordeste. Essa pressão constante sobre o espaço físico e os recursos naturais cria um ambiente caótico, onde tudo falta: emprego, transporte, hospitais, escolas e até mesmo um lugar seguro para viver. Grande parte desse crescimento populacional é impulsionado por altas taxas de natalidade e uma população extremamente jovem. Mais de 60% dos paquistaneses têm menos de 30 anos. Com esse ritmo, especialistas alertam que o país poderá ultrapassar os 300 milhões de habitantes em poucas décadas, aprofundando ainda mais os problemas de miséria, desigualdade e instabilidade social. Número 3. Trabalho escravo. A indústria têxtil é um dos setores mais importantes da economia paquistanesa, representando aproximadamente 60% das exportações do país. O Paquistão está entre os maiores produtores de algodão do mundo, e é um elo crucial na cadeia global de fornecimento de roupas e tecidos. Marcas internacionais de grande renome como Zara, H&M, C&A, Levi's, Forever 21 e outras utilizam matéria-prima e mão de obra paquistanesa devido ao baixo custo de produção. No entanto, por trás das etiquetas, a realidade dos trabalhadores é brutal.
Milhões de paquistaneses, inclusive crianças, trabalham em fábricas apertadas, mal ventiladas e muitas vezes perigosas. Os salários são extremamente baixos, em média, entre 60 e 120 dólares por mês, dependendo da região e da função. As jornadas são exaustivas, com turnos que frequentemente ultrapassam as 12 horas diárias, sem direito a pausas adequadas ou benefícios. O cenário se agrava ainda mais. Muitos desses trabalhadores operam sem qualquer tipo de equipamento de proteção, mesmo quando estão em contato direto com produtos químicos tóxicos, utilizados na tinturaria e no acabamento dos tecidos. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida de alguns desses trabalhadores não ultrapassa os 50 anos devido à exposição contínua a ambientes tóxicos. Número 4. Cemitério de navios. Se você já achou o trabalho na indústria têxtil algo extremo, prepare-se para algo ainda mais brutal. O Paquistão abriga um dos maiores cemitérios de navios do mundo, localizado em Gadani, uma região costeira próxima à cidade de Karachi. Nesse lugar, gigantescos cargueiros e petroleiros são encalhados e desmontados peça por peça em um processo tão perigoso quanto impressionante. O desmonte é feito quase inteiramente à mão, por milhares de trabalhadores que atuam sem equipamentos de proteção adequados, manuseando amianto, metais pesados, óleos tóxicos e resíduos perigosos. Muitos vêm de áreas rurais e empobrecidas, atraídos pela promessa de emprego, mas o que encontram é um cenário de jornadas exaustivas, salários baixos e nenhuma garantia de segurança ou direitos trabalhistas. Além dos sérios riscos à saúde, como problemas respiratórios e doenças causadas pela exposição a resíduos químicos e metálicos, o desmantelamento de navios em Gadani também causa impactos ambientais devastadores. O mar é constantemente poluído por combustíveis, solventes e metais que contaminam a água, prejudicando a pesca e afetando diretamente as comunidades costeiras locais. Número 5. Culinária. A gastronomia paquistanesa é rica em sabores, temperos intensos e tradições regionais, mas também esconde um problema grave: a falta de higiene, especialmente nos mercados de rua. Assim como na Índia, comer fora pode ser um risco real. Em diversas cidades, é comum encontrar barracas improvisadas vendendo comida ao ar livre, muitas vezes localizadas ao lado de esgotos abertos, pilhas de lixo e ruas cobertas de poeira e poluição. Essas barracas oferecem pratos típicos como biryani, um arroz temperado com carne e especiarias, e nihari, um ensopado de carne bovina, entre outras especialidades, todos preparados com receitas tradicionais, mas frequentemente manipulados sem luvas, sem refrigeração e sem qualquer tipo de controle sanitário. O mais assustador e repulsivo é que a água usada para cozinhar, lavar legumes ou higienizar utensílios muitas vezes vem de fontes contaminadas. E pasme, é comum ver vendedores lavando as mãos e os pratos com água de esgoto que escorre pelas calçadas. Isso faz com que surtos de hepatite A e cólera sejam frequentemente associados ao consumo de alimentos contaminados. Mesmo assim, a população continua recorrendo a esses vendedores, pois comer na rua é mais barato do que cozinhar em casa e faz parte do cotidiano cultural. Número 6. Pobreza extrema. Além de cidades superlotadas, sujas e à beira do caos, outro problema mergulha o Paquistão em uma crise profunda e silenciosa: a pobreza extrema, que corrói a dignidade de milhões de pessoas todos os dias. Nos grandes centros urbanos como Karachi, Lahore e Rawalpindi, a miséria não está escondida. Ela salta aos olhos em cada esquina. A pobreza se espalha como uma sombra sufocante sobre bairros inteiros, onde famílias vivem amontoadas em barracos feitos de madeira, lonas rasgadas e pedaços de metal enferrujado. É comum ver pessoas pedindo ajuda nas ruas, enquanto crianças brincam entre o lixo e o esgoto corre a céu aberto. Mas o cenário nas zonas rurais é ainda mais cruel. Cerca de 60% da população vive em vilarejos isolados, completamente esquecidos pelo Estado. Nesses locais, ter acesso à água potável, energia elétrica ou educação básica é um privilégio quase inexistente. Famílias numerosas se espremem em moradias improvisadas, sobrevivendo com o mínimo, e às vezes, nem isso. A pobreza extrema é o cotidiano. A única saída para muitos é migrar para as grandes cidades em busca de uma vida menos sofrida, mas tudo o que encontram é ainda mais miséria, favelas superlotadas e promessas quebradas.
E a tragédia se agrava ainda mais quando se olha para os números. Mais de 35% da população paquistanesa vive abaixo da linha da pobreza, enfrentando condições que beiram o inumano. Muitos sobrevivem com menos de $2 por dia, um valor que mal cobre o custo de uma refeição simples, quanto mais todas as necessidades básicas. A fome, a falta de saneamento e o colapso dos serviços básicos são parte da rotina de milhões. No Paquistão, a pobreza não é apenas uma estatística, é uma sentença que aprisiona gerações inteiras, sem qualquer perspectiva de mudança. Número 7. Transporte. O trânsito no Paquistão é caótico e intenso, lembrando o cenário da Índia e de Bangladesh, com um fluxo desorganizado de motocicletas, carros, ônibus, carroças e pedestres disputando cada centímetro das ruas. Nas grandes cidades, os engarrafamentos são constantes e os motoristas raramente seguem regras de trânsito. Semáforos são escassos e o controle do tráfego, muitas vezes, depende de policiais tentando coordenar o caos com apitos e gestos, em meio a um mar de buzinas e manobras perigosas. O transporte público também deixa muito a desejar. Ônibus antigos, com décadas de uso, são comuns e sua manutenção é mínima. Muitas vezes, esses veículos estão lotados além da capacidade, transportando passageiros em condições desconfortáveis e inseguras, em meio ao calor e à poeira das cidades. Um dos meios de transporte mais tradicionais, e ainda amplamente utilizados, é o rickshaw, uma bicicleta ou motocicleta adaptada com uma cabine para passageiros. É comum ver homens magros e exaustos pedalando sob o sol escaldante, enfrentando horas de trabalho pesado por uma remuneração mínima. Muitos chegam a pedalar mais de 30 quilômetros por dia para garantir o sustento da família. Outra cena comum são os trens superlotados, um verdadeiro símbolo do transporte no Paquistão. Durante os períodos de pico ou em feriados religiosos, os trens ficam tão cheios que passageiros se amontoam nos corredores, nos estribos e até mesmo nos tetos dos vagões. É um risco extremo, mas para muitos, é a única opção viável de deslocamento entre as cidades em um país onde o transporte é mais uma luta diária do que um serviço garantido. Número 8. Qualidade do ar. O Paquistão é um dos países com os níveis mais alarmantes de poluição atmosférica do planeta, figurando constantemente no topo dos rankings globais de pior qualidade do ar. Cidades como Lahore, Karachi e Faisalabad enfrentam níveis tóxicos de poluição durante boa parte do ano, com Lahore frequentemente ocupando o primeiro lugar nas listas das cidades mais poluídas do mundo. Em certos períodos, os índices de poluição do ar chegam a ser até 16 vezes superiores ao limite considerado seguro, segundo o Índice de Qualidade do Ar. Essa poluição é causada por uma combinação perigosa de fatores: emissões descontroladas de veículos, queima de resíduos a céu aberto, atividades industriais sem fiscalização ambiental, uso intenso de geradores a diesel e uma enorme quantidade de poeira proveniente de obras e estradas não pavimentadas. As partículas finas, PM2,5 e outros poluentes frequentemente excedem os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, resultando em um ar denso, cinzento e tóxico, que afeta diretamente a saúde da população. Essa névoa espessa e constante, conhecida localmente como smog, cobre várias regiões do país, principalmente durante o inverno, quando o ar frio aprisiona os poluentes próximos ao solo. Nesses períodos, escolas são fechadas, voos são cancelados e hospitais ficam lotados com pacientes sofrendo de doenças respiratórias. O impacto é tão grave que estima-se que a poluição do ar cause mais de 100 mil mortes prematuras por ano no Paquistão. Em muitas cidades, o ar é tão denso que mal se enxerga o horizonte, e respirar parece um castigo. Número 9. Práticas culturais. No Paquistão, as práticas de higiene e os costumes do dia a dia estão profundamente entrelaçados com a religião e as tradições culturais locais. Um costume amplamente seguido é o uso de água no lugar do papel higiênico para a limpeza após o uso do banheiro. Essa prática, comum em países de maioria muçulmana, é considerada não apenas mais higiênica, mas também uma exigência de pureza ritual no islamismo, sendo parte do processo de limpeza chamado istinja. Outro hábito muito presente na cultura paquistanesa é o de comer com as mãos, especialmente com a mão direita. Essa tradição vai além da simplicidade.
Acredita-se que comer com as mãos aproxima a pessoa da comida, intensificando a experiência dos sabores e criando uma relação mais espiritual com o alimento. A mão direita, nesse contexto, é vista como a mão limpa e apropriada para ações como comer, cumprimentar e oferecer algo a outra pessoa, enquanto a mão esquerda é reservada para tarefas consideradas impuras, como a higiene pessoal. Isso parece até contraditório para um povo que trata a higiene como um ato de fé, mas prepara e consome alimentos em ruas cobertas de poeira e esgoto a céu aberto e sem um pingo de higiene sequer. Além dessas práticas, o modo de vida paquistanês também reflete um profundo senso de hospitalidade e respeito aos rituais diários. É comum que visitantes sejam recebidos com chá quente, conhecido como chai, acompanhado de doces ou pães tradicionais, mesmo nas casas mais simples. A etiqueta social valoriza gestos de cortesia, como tirar os sapatos antes de entrar em uma residência e usar roupas modestas em respeito à fé islâmica. Número 10. Economia. A rápida expansão populacional do Paquistão agrava a pobreza e a desigualdade. A renda mensal média no país varia entre 2.000 e 25.000 rúpias, o que equivale a cerca de 70 a 90 dólares por mês. Um valor que mal cobre os custos básicos de moradia, alimentação e transporte em áreas urbanas. Para milhões de paquistaneses, atender às necessidades essenciais é uma luta diária. A economia do país é uma mistura de agricultura, indústria e serviços, mas enfrenta desafios estruturais significativos. A agricultura, que emprega cerca de 40% da população, depende de produtos como trigo, arroz e algodão, mas sofre com irrigação insuficiente e mudanças climáticas que reduzem a produtividade. A indústria têxtil é o principal setor exportador, representando cerca de 60% das exportações do país. No entanto, opera com baixos salários e condições de trabalho precárias. Além disso, o Paquistão enfrenta uma grande dívida externa, inflação alta e um mercado informal dominante que dificulta a arrecadação de impostos. Apesar de alguns avanços, como investimentos em infraestrutura e tecnologia, a corrupção endêmica e a instabilidade política continuam a limitar o crescimento econômico sustentável. Para piorar, o custo de vida no Paquistão vem subindo de forma acelerada e a inflação atinge diretamente os produtos básicos, como arroz, farinha e combustível, tornando a sobrevivência cada vez mais difícil para as famílias de baixa renda. E a moeda paquistanesa, o rupiah, tem perdido valor constantemente frente ao dólar, aumentando ainda mais o peso das dívidas externas. O resultado é um país que produz muito, mas lucra pouco, e onde a desigualdade econômica se torna um abismo cada vez mais profundo. Número 11. Desastres naturais. O Paquistão é um dos países mais vulneráveis a desastres naturais na Ásia, enfrentando com frequência terremotos, enchentes devastadoras, deslizamentos de terra e ondas de calor extremas, tudo isso agravado por sua localização geográfica e diversidade topográfica. Grande parte do país está situada em uma região de alta atividade sísmica, próxima ao encontro das placas tectônicas da Índia e da Eurásia, o que torna o território especialmente propenso a terremotos destrutivos. Um dos mais trágicos ocorreu em 2005, quando um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região de Caxemira, matando mais de 80.000 pessoas e deixando cerca de 3 milhões de desabrigados. Desde então, tremores menores continuam sendo sentidos em várias partes do país, mantendo a população em alerta constante. Além disso, o Paquistão sofre inundações severas durante a temporada de monções. Em 2022, por exemplo, chuvas torrenciais causaram uma das piores enchentes da história do país, afetando mais de 33 milhões de pessoas, destruindo infraestruturas inteiras, lavouras e deixando milhões sem acesso a água potável, alimentos e abrigo. Número 12. Vida no deserto. Nas regiões desérticas do Paquistão, a sobrevivência exige uma resiliência extraordinária. Com temperaturas extremas e terras estéreis, a agricultura é quase impossível. Nessas condições, os camelos são indispensáveis, servindo como meio de transporte, fonte de leite e até como um símbolo cultural. É no imenso deserto de Thar, no sul do país, que essa realidade se torna mais evidente. Ali, o calor pode ultrapassar os 50 graus Celsius, e a paisagem árida se estende até onde a vista alcança. As aldeias espalhadas pelo deserto são pequenas e isoladas,
formadas por casas de barro e palha que se misturam à cor da areia e muitas vezes decoradas para torná-las mais acolhedoras. A água é o bem mais precioso. Muitas famílias dependem de poços cavados manualmente ou de raras chuvas para garantir o mínimo necessário à sobrevivência. As crianças, desde cedo, desempenham papéis importantes na vida familiar, cuidando de rebanhos ou ajudando nas tarefas domésticas, como preparar pão achatado, um alimento básico. E mesmo cercadas por um ambiente hostil, essas comunidades mantêm viva sua identidade, com roupas coloridas, danças e tradições que transformam a aridez do deserto em símbolo de resistência e orgulho. Número 13. Lahore, o epicentro do caos. Localizada no leste do país, Lahore é frequentemente citada como uma das cidades mais poluídas do mundo. Com uma população de mais de 13 milhões de pessoas, Lahore é a segunda maior cidade do país e oferece uma visão clara do caos urbano. Ruas barulhentas, ar saturado de poeira e poluição e uma infraestrutura que luta para acompanhar o ritmo acelerado da cidade. Para você ter uma ideia, as ruas estão completamente cheias de lixo, tornando difícil até caminhar por elas. Em alguns locais, açougues funcionam ao lado dessas pilhas de lixo, expondo carnes ao contato direto com o ar poluído e moscas. Os açougueiros, sem luvas ou proteção, lidam com os alimentos de maneira impensável em muitos outros países. Ainda assim, a carne é vendida a preços muito altos, cerca de $2 por quilo, refletindo as desigualdades e os desafios econômicos locais. Número 14. Dança tradicional. A dança mais emblemática do Paquistão é o Bhangra, originária da região de Punjab. Tradicionalmente associada às celebrações da colheita, o Bhangra evoluiu para se tornar uma expressão cultural vibrante que transcende fronteiras. A dança é caracterizada por movimentos energéticos, saltos e o uso do dhol, um tambor que dita o ritmo contagiante. O Bhangra é uma celebração da vida e é frequentemente apresentado em casamentos, festivais e eventos culturais, sendo também reconhecido internacionalmente como um símbolo da cultura paquistanesa. Outra dança tradicional é a Ludi, também originária do Punjab, executada em celebrações de vitórias, casamentos e boas colheitas. Os dançarinos formam círculos e realizam movimentos ritmados, com as mãos e os ombros, acompanhados pelo som vibrante dos tambores, uma expressão pura de alegria coletiva. Já a dança Kathak, típica das tribos pashtuns, é uma impressionante dança guerreira marcada por giros velozes e o manejo habilidoso de espadas em perfeita sincronia. Antigamente, ela era usada como treinamento militar e símbolo de bravura, mas hoje representa o orgulho e a herança marcial desse povo, combinando força, precisão e elegância em cada movimento. Essas expressões artísticas não são apenas entretenimento, são manifestações de identidade, orgulho e tradição que atravessam gerações e mantêm viva a alma do povo paquistanês. Número 15. Uma nação jovem. O Paquistão é uma nação jovem, nascida em 1947, após a separação da Índia, liderada por Muhammad Ali Jinnah, considerado o pai da nação. A divisão foi motivada pela necessidade de criar um estado independente para os muçulmanos, mas o nascimento do país veio acompanhado de conflitos sangrentos, deslocamentos em massa e uma rivalidade que, até hoje, mantém Índia e Paquistão em constante tensão, especialmente por causa da disputa pela Caxemira, uma região montanhosa de beleza impressionante e grande importância estratégica, reivindicada por ambos os países. Desde então, o país tem enfrentado enormes desafios para consolidar sua identidade e estabilidade política. Entre golpes militares, crises econômicas e períodos de instabilidade, o Paquistão busca se equilibrar entre a fé islâmica que o une e as divisões internas que o fragmentam. A capital, Islamabad, planejada e construída após a independência, surgiu como um símbolo de modernidade e ordem, contrastando com o caos urbano de cidades antigas como Karachi e Lahore. Apesar das dificuldades, o espírito do povo paquistanês continua resiliente. Orgulhosos de sua história e profundamente ligados à religião, eles enxergam o país como uma promessa ainda em construção, um território jovem que carrega, ao mesmo tempo, as feridas do passado e a esperança de um futuro mais estável. Número 16. Religião. Apesar de ter sido parte da Índia no passado,
a religião predominante no Paquistão é o Islã, seguido por mais de 96% da população. O país nasceu justamente com essa base, um refúgio para os muçulmanos que buscavam liberdade religiosa após a divisão do território indiano. Por isso, a fé islâmica molda todos os aspectos da vida no país, desde a maneira de se vestir até as relações entre homens e mulheres, as leis e os costumes sociais. O chamado para a oração, o adhan, ecoa das mesquitas 5 vezes ao dia, marcando o ritmo da vida social e espiritual do povo. O Islã sunita é o mais numeroso, mas também há minorias xiitas, além de pequenos grupos de cristãos, hindus e sikhs que ainda resistem, especialmente nas regiões do sul. Durante o mês sagrado do Ramadã, o país praticamente para. O comércio fecha durante o dia, as ruas ficam mais calmas e, ao pôr do sol, famílias e vizinhos se reúnem para quebrar o jejum no iftar, uma refeição que simboliza união, fé e gratidão. Em resumo, o Paquistão é o retrato de um país sufocado por sua própria realidade: superpopulação, pobreza extrema, transporte precário, poluição sufocante e trabalho exploratório. Enquanto milhões lutam por dignidade em meio ao caos, a desigualdade, os desastres naturais e a falta de higiene escancaram uma verdade dura e frequentemente invisível. A pergunta que fica é: será que um dia esse país conseguirá respirar fora desse colapso? Este vídeo chega ao fim. Agora, conte-nos. O que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.